Olá, tudo bem? Nesse vídeo quero trazer para vocês 10 passos para que você consiga fazer uma reeducação alimentar e evite que seu filho venha a desenvolver obesidade infantil. Vamos lá? Meu nome é Tayane Guimarães, sou médica pediatra, para quem não me conhece ainda, e minha missão aqui é ajudar mães de primeira viagem, principalmente, a terem uma maternidade mais leve nesse primeiro ano de vida de seus bebês. Mas antes da gente começar, você deve estar se perguntando assim: como é que eu posso saber se meu filho está com peso adequado ou não? Hoje em dia, ainda tem muitas pessoas que têm aquela crença de que criança saudável é aquela criança mais gordinha. Mas hoje isso não é mais visto como uma realidade, né? Antigamente, na época dos nossos avós, na época dos nossos pais, a criança gordinha era sinônimo realmente de criança mais saudável, né? Que era uma criança bem nutrida, mas hoje a gente sabe que isso não é verdade. Lembrando também que antigamente era muito mais comum a gente ver crianças desnutridas. Por isso, talvez, que eles pensassem dessa forma, né? Mas hoje em dia é muito mais comum a gente ver crianças com sobrepeso e com obesidade. Daí você já consegue entender que houve uma diferença muito grande, né? Das crianças de antigamente para as crianças de agora. Falando também agora do cenário atual, a gente está passando por um momento, né, de pandemia, por um momento em que a gente está precisando fazer o isolamento social. Então, é comum a gente ver, ao final desse isolamento, uma quantidade muito maior de crianças, assim como adultos, com peso mais elevado, com sobrepeso ou até chegando à obesidade. E isso não é saudável, né? Nem a curto prazo, ou seja, não é saudável para hoje e não é saudável nem a longo prazo, nem para o futuro dessa criança. Então é preciso que a gente intervenha e que a gente tome atitudes nesse momento para que não venha a comprometer a saúde da criança, né, quando ela for um adulto, ok? Mas como assim, Tayane? O que isso pode trazer de consequências para o meu filho a longo prazo, né? Hoje em dia, as crianças que desenvolvem sobrepeso e obesidade na infância, a gente tem percebido que é muito mais difícil que essa criança ela consiga controlar o seu peso se ela chegar à fase da adolescência e à fase adulta mantendo aquele peso elevado. Então, se a gente conseguir fazer com que a criança entre num peso adequado para ela, através de uma reeducação alimentar e através de bons hábitos alimentares, ela vai levar isso para a vida. Quando a criança chega na fase da adolescência ou chega na fase adulta, obesa, significa que ela manteve hábitos de vida e hábitos alimentares que não são saudáveis. Então, é muito mais difícil a gente mudar os hábitos de um adulto do que os hábitos de uma criança, né? E hoje a gente já sabe que muitas das doenças crônicas dos adultos, que são a pressão alta, né, que é a diabetes, problemas de colesterol, né, esses infartos que a gente vê, acidentes vasculares cerebrais que a gente vê, que são os derrames, né, que se fala popularmente, né. Então, isso são doenças que a gente vê desenvolverem com mais frequência em pessoas que são obesas, né, que estão com sobrepeso também. Então, essas doenças crônicas são doenças que a gente tem como evitar. E nenhum pai quer colocar o seu filho no risco de desenvolver doenças futuramente, não é? Então, eu convido você a continuar assistindo esse vídeo para que você possa entender o que fazer hoje para fazer com que seu filho tenha um futuro mais saudável, uma adolescência e uma vida adulta mais saudável. Hoje em dia, a gente vê inclusive crianças já apresentando essas doenças durante a fase da infância. Hoje a gente vê com mais facilidade crianças com pressão alta, crianças desenvolvendo diabetes do tipo 2, que é aquela diabetes que a gente geralmente vê só nos adultos, né? Muitas crianças apresentando problemas de colesterol. Então, são doenças que a gente via mais na fase adulta, que hoje em dia a gente está vendo em crianças, né? E isso é consequência desse
erro alimentar que, com o passar do tempo, a sociedade ela foi enraizando, né, na nossa cultura. Então, por isso, é importante que a gente haja nesse momento, enquanto a criança é pequena. Aí, muitas pessoas podem acabar falando para você assim, tem que fazer dieta nesse menino, tem que botar essa menina para fazer dieta. Não, criança não faz dieta. Criança faz reeducação alimentar. As dietas, por que elas não funcionam? Por que tem tanta gente fazendo dieta e não tem resultado? Ou tem um resultado em longo prazo e daqui a pouco volta a engordar novamente? Porque a dieta, ela age naquele momento ali. Ela faz com que você emagreça, mas se você não colocar aqueles hábitos na sua rotina, daqui a pouco você vai voltar a engordar de novo. Então, eu sempre digo que criança não faz dieta, criança faz reeducação alimentar. Por quê? Qual é a finalidade disso? Desenvolver os bons hábitos alimentares para que a criança aprenda e leve aquilo para a vida, né? O objetivo da criança não é fazer com que ela perca peso, né? É ensiná-la a comer adequadamente para que ela mantenha aquele peso e venha crescendo de acordo com o esperado para a idade dela, tá? Então, nada de ficar retirando refeição, nenhuma das 3 refeições principais da criança, nada de botar as crianças para passar fome, né? A gente só deve ensiná-la a comer adequadamente, ok? Como você já entendeu a importância dessa reeducação alimentar e não da dieta na vida dessas crianças, então eu vou trazer aqui uma estratégia com 10 passos para que você consiga introduzir essa reeducação alimentar na vida da família. Passo 1. Prefira sempre alimentos in natura. O que isso significa? Prefira sempre alimentos na sua forma natural. Então, quando você for fazer uma compra, prefira sempre comprar alimentos na feira, né? Do que alimentos que já vêm congelados ou que vêm processados, né? Daqueles que a gente compra nos supermercados. Existem sim alimentos in natura no supermercado, mas a gente também vê muitos alimentos que já vêm com receitas prontas só para poder esquentar, né, que já vem pré-assado ou pré-frito. Então, esse tipo de alimento que não é o ideal, tá? Então, alimentos in natura, né, são as verduras, são as frutas, é a carne fresca, né, são os grãos que você vai cozinhar na hora, ok? Então, esse é o tipo de alimento que é saudável para você usar no dia a dia, para você oferecer para a sua criança. Passo 2. Utilize óleo, gordura, sal, açúcar em pequenas quantidades. O ideal é que você tente introduzir o açúcar na vida da criança apenas após os 2 anos de idade, porque aí a gente diminui ao máximo a chance de vir a desenvolver uma obesidade infantil. Lembrando que as crianças não precisam desse açúcar que é adicionado aos alimentos. Já tem o açúcar que vem dos carboidratos, já tem o açúcar que vem das frutas, né? Então, elas não precisam desse açúcar a mais. Lembrando que elas nascem sem esse gosto pelos alimentos adocicados que a gente tem, né? Hoje, nós somos viciados em açúcar, mas as crianças não. Então, elas precisam aprender a gostar do gosto natural dos alimentos, né? A minha filha, por exemplo, depois de 1 ano eu introduzi os sucos para ela em pequenas quantidades, mas ela não toma suco com açúcar. Minha filha toma suco de cupuaçu sem açúcar, minha filha toma açaí sem açúcar, toma suco de maracujá sem açúcar e ela gosta. Então, é só para vocês entenderem que não há necessidade da gente introduzir o açúcar na vida dessas crianças, principalmente das crianças pequenas. Eu vejo de vez em quando algumas publicações, né, algumas fotos de crianças, até de bebês comendo Nutella, tomando sorvete, ou até eu vejo quando eu saio para passear por aí. Gente, as crianças, elas não precisam disso, né? Mas aí eu já ouvi também alguém próximo falando, mas você vai deixar a Luísa ficar com vontade, né? Porque a gente tava na frente de uma mesa de doces, né? Aí você vai deixar a Luísa ficar com vontade? Olha a carinha dela. Eu falei, não, mas ela não fica com vontade porque ela não conhece esse sabor. Ela tá interessada pela cor
né, da decoração que tem ali, mas ela não sente necessidade de uma coisa que ela não conhece. Então, se você deixar para introduzir mais tarde esses alimentos adocicados na vida da criança, melhor para ela, e ela não vai sentir falta. A mesma coisa o sal. Quanto mais cedo a gente introduzir o sal na vida dessa criança, maior vai ser a necessidade de sal, né, com o passar do tempo. Nosso paladar vai precisando cada vez de uma quantidade de sal maior para ir agradando, né? Então, quanto mais cedo você introduzir, maior vai ser a necessidade com o passar do tempo. Então, por exemplo, deixa para introduzir após 1 ano de idade. O sal não vai fazer falta para ela antes. E quando você for preparar os alimentos, evita frituras, né? Ah, mas não quer dizer que precisa fazer só o franguinho grelhado ou a carnezinha grelhada. Não, você pode preparar outros tipos de comida, né? Pode fazer um assado de panela, pode de vez em quando fazer uma comida frita, não tem problema. Só evite de que isso se torne o seu dia a dia, né? Evite de ter fritura dentro de casa todos os dias, porque isso não faz bem para ninguém. Passo 3. Limite o consumo de alimentos processados e evite aqueles alimentos ultraprocessados. Mas quais são aqueles ultraprocessados? São aqueles que vêm com aquele monte de ingrediente, né, que você não sabe nem o que é. Então esses são os alimentos ultraprocessados. Quer exemplos? Eu dou exemplos. Os biscoitos, né? Ou bolachas, né, de acordo com a região onde você vive, os achocolatados, né, aquelas misturas que são as massas, aqueles doces que já vêm prontos, né, que já vêm congelados, os sorvetes. Então, esses são alimentos ultraprocessados, salame, mortadela, esses tipos de alimentos, né? Então, esses alimentos você deve evitar. E os que são processados, ou seja, que já vem alguma manipulação, né, alguma coisa pré-pronta, você deve diminuir. Ou seja, preparar mais alimentos dentro de casa. Passo 4. Crie com a sua família e com a criança uma rotina alimentar. Ou seja, tenha horários para fazer a sua alimentação, né? Tenha horários para sentar à mesa e se alimentar, com no mínimo 3 refeições principais, que são café da manhã, almoço e janta. Então, no mínimo, tem que ter horário para essas 3 refeições. Porque quando a gente cria hábitos, né, quando a gente cria horários para nossas refeições, a gente consegue manter um espaço, né, adequado entre uma refeição e outra e consegue fazer com que a criança sinta fome antes de chegar na próxima refeição. Então, é super importante que a criança tenha aquele horário respeitado das suas alimentações. Café da manhã, almoço e janta, principalmente. Se você quiser introduzir aí os lanches, né, ou as merendas, né, como você chamar, nesses intervalos, pode sim oferecer, mas lembrando que devem ser alimentos que tenha uma fácil digestão. Não adianta você, depois do almoço, entre o almoço e a janta, dar um mingau para a criança, né? Porque aquele alimento vai deixar a criança super saciada, né? E vai fazer com que quando chegue na hora da janta, a criança não tenha fome. Não adianta também você dar um sanduíche grande para ela nessa merenda, porque vai acontecer a mesma coisa. A criança, quando chegar na hora da janta, ela não vai querer comer. Então, tenha sempre esse hábito de dar merendas para a criança com alimentos que não faça a criança ficar cheia, tá? É só para que ela fique bem até o horário da próxima refeição. Outra dica importante relacionada a isso é nunca substitua uma refeição principal por lanches. Isso não faz bem para a criança, tá? Principalmente a janta, né? A gente vê muitas famílias, né? Eu falo até por mim antes, quando eu era adolescente, a gente tinha esse hábito de fazer lanches à noite. E com o passar do tempo eu fui só engordando, né? Engordando. Porque quando a gente come lanche, acaba que a gente não come coisas saudáveis, geralmente, né? É um pão, é um sanduíche, é uma pizza e nada disso é saudável para realmente alimentar uma pessoa. Então,
evite dar lanches, substituindo algum tipo de refeição. E quando for no horário da janta, tente fazer uma refeição mais leve, uma sopa, uma canja, né? Ou alguma comidinha com caldo, algo mais leve para que a pessoa consiga fazer uma digestão adequada e ir dormir. Passo 5. Respeite a capacidade gástrica da criança. Você tem que ter em mente que a criança ela não vai conseguir comer a mesma quantidade de comida que você come. Então, muitas vezes, os pais acabam colocando uma quantidade no prato da criança que é além da capacidade gástrica da criança, além do que ela consegue comer. A criança ela vai dar sinais de saciedade quando ela já não quiser comer. Então, ela vai começar a recusar quando você estiver lavando a comidinha na boca, ela vai virar a cabeça, ela vai começar a chorar, ela vai dar os sinais, ou quando ela começar a falar, ela vai verbalizar e falar, não quero mais. E você precisa respeitar essa decisão da criança. Por quê? Se você força a criança a comer além do que o estômago dela consegue receber, isso vai fazer com que o estômago da criança vá dilatando cada vez mais e aumentando a necessidade dessa criança de comer. E isso é um dos fatores que facilita o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Então, o ideal é respeitar a capacidade gástrica da criança. Você pode estar pensando assim, mas o meu filho come tão pouquinho, né? Eu acho que isso não é o suficiente para nutrir ele. Então, mantenha essa quantidade que a criança está aceitando e leve para um acompanhamento com o pediatra. Porque você vai poder acompanhar se aquela quantidade que a criança está aceitando é o suficiente ou não, através do ganho de peso e do aumento em estatura da criança. Se ela estiver mantendo um peso adequado ou se ela estiver crescendo adequadamente, então significa que aquela quantidade de comida que a criança está comendo é sim o suficiente para ela. Mas sempre lembrando que, para que a criança coma aquela quantidade mínima necessária para que ela cresça adequadamente, ela precisa ter fome. Então, pelo menos se você conseguir 2 horas antes da refeição principal, não dar nenhum outro tipo de alimento para ela, esse é o ideal. Tem muitas mães ainda que têm dificuldade para fazer os seus filhos que ainda mamam comerem na hora da refeição. E uma das coisas que eu falo para eles é limitar a oferta do peito 1 hora antes da refeição. Então, a criança está pedindo, a criança está chorando, tenta distrair de outra forma. Não é para deixar a criança chorando, mas você precisa distrair ela de outra forma. Chama para brincar, né? Ou então, deixa ela com a avó, deixa ela com o pai, para que saia de perto do peito da mãe, para que a criança se distraia e consiga chegar até a hora da refeição sem receber o leite, para que ela mantenha a fome e consiga comer adequadamente. Passo 6. Na hora da refeição, a gente deve se concentrar na comida. Ou seja, na hora da refeição, a gente não deve estar comendo com a televisão ligada, a gente não deve estar comendo enquanto a gente faz outro tipo de atividade, ou a criança não pode estar comendo enquanto brinca. Ela precisa sentar e se concentrar para que ela entenda que aquele é o momento da refeição. Para que o cérebro dela entenda a quantidade que ela está comendo, né? Para que a criança consiga expressar a sua saciedade quando ela já estiver realmente saciada. Quando a gente come na frente da televisão, quando a gente come brincando, o nosso corpo ele não consegue se concentrar e muitas vezes as pessoas acabam comendo além do que elas precisam. Então é importante que você crie esse hábito de sentar na mesa e comer, prestando atenção na refeição, no momento da refeição. Passo 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Eu sei que tem muitas famílias que não gostam de cozinhar, né? Mães que não gostam de cozinhar, pais que não gostam de cozinhar, mas é importante que você tente fazer pelo menos o básico, para que você não crie na sua família uma rotina de comer comidas processadas, né? De comer comidas que são preparadas em outros locais onde você não sabe como é a manipulação desses alimentos. Então, para que a gente consiga ter hábitos de vida saudáveis, né, é preciso também que a família tenha o hábito de preparar os alimentos dentro de casa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de cozinhar,
Mas depois que a Luísa nasceu, eu comecei a ir para a cozinha para fazer as comidinhas dela. Então isso é uma forma de você demonstrar amor para essa criança, né? Você indo lá e preparando esse alimento para a criança. Porque quando você faz isso, você está pegando alimentos saudáveis que você tem em casa e está ofertando para essa criança uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais saudável. Então tenha o hábito, pegue receitas na internet, veja como é que faz. Tem muitos canais no YouTube que ensinam como preparar alimentos saudáveis. Então, quando você tem interesse em ir atrás, você consegue desenvolver muitas receitas. Assim que eu casei, eu tinha muita dificuldade de fazer feijão. Para muitas pessoas pode parecer muito fácil, né? Mas eu nunca tinha feito feijão. Então, as primeiras vezes que eu fiz, eu queimei e aí eu larguei mão e nunca mais fiz. E a gente comia feijão porque a gente tem a nossa secretária, né? E aí ela faz a nossa comida. Mas ela entrou de férias e aí eu tive a necessidade de comer feijão recente e aí eu meti a cara e fui fazer. Um dos alimentos preferidos da minha filha é o feijão. E eu fui fazer isso, eu fui para a cozinha e fui tentar mais uma vez fazer o feijão por ela. E saiu maravilhoso. Então, faça isso, faça essa prova de amor para os seus filhos. Passo 8. Seja exemplo para os seus filhos. As crianças, elas se inspiram muito nos pais. Então, se você der exemplos de uma alimentação saudável, seus filhos vão adquirir hábitos saudáveis alimentares. Então, se você ensina para ele que é bom comer sanduíche, que é bom comer pizza, que é bom comer só esses tipos de alimentos fast food, eles vão aprender que isso é o melhor. Porque o que os pais fazem é lei para as crianças. Mas se você ensina para a criança que tem que ter uma alimentação balanceada, que tem que ter salada, que tem que comer bastante fruta, isso também é lei para a criança. A criança vai colocar isso na rotina dela e vai crescer com esse hábito. Então nunca esqueça que a criança, ela é espelho do adulto. Se a criança ela não quer se alimentar adequadamente, é porque ela aprendeu isso de alguma forma. Então seja exemplo e tenha sempre isso em mente, que você está educando através do exemplo. Passo 9. Para sobremesas e lanches, escolha sempre frutas, né? Então, tenha frutas na geladeira, terminou a refeição, coma uma tangerina, coma uma uva, coma uma maçã. Ensine os seus filhos que não precisa ter um pudim na geladeira, que não precisa ter uma torta na geladeira, que a sobremesa ela pode ser uma fruta. E essa é a melhor sobremesa que existe. As frutas. E para finalizar, o passo 10, seja crítico com o que você vê na televisão, né? Com as propagandas que chegam até você. Então tem muitas empresas fazendo propaganda de alimentos que dizem ser saudáveis, mas que na verdade não são. Alimentos que são ricos em vitaminas, ricos em ferro e adicionado isso, adicionado aquilo para melhorar o desenvolvimento da sua criança, para melhorar o crescimento, mas que a base daquele alimento são carboidratos, né? A base é o açúcar, então não são alimentos que são realmente saudáveis, né? Então seja crítico com relação a isso. O saudável é sempre natural, não aquilo que é processado. Tem também uma marca de refrigerante que fala muito sobre a felicidade, né? Que se você beber isso, você vai associar com a felicidade, não sei. Não, gente. Isso pode gerar um prazer momentâneo para você, mas os malefícios que ele vai estar causando no seu organismo são muito superiores àquele prazer que você tem ali naquele momento. Então seja crítico com o que você vê e não acredite em todas essas publicidades muitas vezes enganosas que você vê na televisão, que você vê nos outdoors, que você vê nas mídias sociais, né, nas redes sociais. Bem, era isso que eu queria passar para vocês, era isso que eu queria ensinar vocês, esses 10 passos para que você consiga
fazer essa reeducação alimentar na sua casa, né? E se você ficou com alguma dúvida, se você quer tirar uma dúvida sobre algum alimento, né, que você não sabe se realmente é ou não adequado para as crianças, entre em contato comigo, me manda um direct, me manda uma mensagem, coloque seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas que têm crianças pequenas, outras pessoas que precisam, que vão se beneficiar desse conteúdo. E se você tiver alguma sugestão de novos temas, manda para mim. Eu vou ter muito gosto em estar gravando assuntos que são realmente interessantes para você, assim como acredito que esse é, tá bom? Uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo.